Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos estão alegres. Hoje é um dia especial para as mães, né? E quero parabenizar todas as mães, que Deus possa abençoar cada uma de vocês e que esse prazer, essa alegria possa estar sempre em vossos corações. Amém? Todos encontraram, irmãos, Êxodo capítulo 2, e o verso 1. Prometo aos irmãos que eu não vou sufocar na liturgia do culto. Antes de meia-noite eu estou entregando para as irmãs fazer a apresentação e nós podemos até fazer uma vigília no nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, capítulo 2 de Êxodo, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhes aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, porque diz ter sido tirado das águas. Amém? Queridos irmãos, diante dessa leitura, nós podemos extrair várias lições para os nossos dias. Eu intitulei essa palavra nesta noite como sendo a virtude de uma mãe que glorifica a Deus. Nós vamos descobrir a importância de uma mãe que primeiro tem Deus no seu coração, que segundo preza pela sua família e terceiro não se deixa levar pelas circunstâncias ou pelos obstáculos que ela há de enfrentar na sua jornada como mãe. Sabemos que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, em que muitas coisas acontecem dentro do lar e da família. Mas para nós entendermos essa história, nós precisamos nos anteciparmos à história dos hebreus, quando eles chegaram no Egito. Todos nós conhecemos e sabemos que a entrada dos hebreus no Egito deu-se através de José, quando José era governador do Egito. E ele falando para o faraó autorizou que a sua família fosse morar com ele no Egito, para que ele não ficasse tão triste, para que ele não ficasse tão amargurado, para que ele não ficasse tão frustrado. Então o faraó permitiu e ele o chamou, a sua família, para morar no Egito. A Bíblia diz que o número de pessoas que entraram no Egito naquela época foi um número de 70 pessoas. Só que passados os anos esse número foi aumentando. Esse número foi se multiplicando, porque as hebreias eram férteis demais. E passado, irmãos, alguns anos, aquele faraó que tinha dado essa oportunidade, essa chance para José levar o seu povo para o Egito, ele morre. Só que passado um tempo surge um outro faraó. E esse faraó, ele não conhecia quem era José. Certamente talvez teria ouvido falar da história de José, o que ele fez, o que ele exerceu lá no Egito, mas para ele não tinha consideração alguma, porque ele não presenciou os fatos. Então ele começou a agir segundo seus próprios impulsos, ou aquilo que ele achava correto. E chega um dado momento em que ele diz assim: olha, eu vejo que essas mulheres hebreias, elas são férteis demais, elas multiplicam de uma forma rápida, e isso está trazendo preocupação para o nosso povo. Daqui a algum tempo eles vão ser tão numerosos que podem até lutar e guerrear contra nós e tomar a nossa nação.
Ou seja, ao invés de nós dominá-los, eles podem nos dominá-lo futuramente. Então vamos traçar um plano, uma estratégia para que nós possamos frear a multiplicação ou crescimento desse povo. Amém? E a Bíblia diz, meus irmãos, que esse rei, ele maquinou uma ideia e chamou as parteiras daquela época, que era Sifrá e Puá, e ele disse: olha, vem cá, nós queremos tratar de um assunto com vocês, agora ninguém pode saber, vocês é que dão assistência às mulheres que dão à luz os filhos hebreus, e eu quero que vocês, quando se depararem de uma situação como essa, se for um menino ou homem, vocês peguem e matem o menino, se for mulher, porém, deixe viver, porque assim eles não se multiplicam tanto como estão se multiplicando. Só, queridos irmãos, que aquele rei, ele esqueceu que aquelas duas parteiras não eram pessoas normais, como os egípcios, seguindo deuses estranhos. Aquelas duas parteiras, elas serviam ao Deus verdadeiro, elas conheciam o poder de Jeová, aquele que tinha conduzido eles até o Egito. Ela sabia dos milagres, ela sabia dos feitos que Deus havia feito, os livramentos que ele era capaz de dar ao povo que ele escolheu como uma nação santa, como um povo eleito de boas obras. Então elas disseram: olha, nós não vamos obedecer esse decreto do rei, mesmo que custe a nossa vida, mesmo que nós venhamos pagar o preço, isso jamais nós vamos fazer, porque se nós assim fizermos, nós estamos trazendo sobre as nossas mãos o sangue inocente. Aleluia, o sangue inocente. E chegado o momento, irmãos, aquele homem chama aquelas duas mulheres e diz: mas por que vocês não fizeram isso? E elas dizem: olha, o Senhor pode fazer o que quiser conosco, mas nós não vamos fazer isso. E ele diz: tudo bem, vocês não irão sofrer nenhum tipo de punição, porque eu sei que vocês não têm prazer em fazer esse tipo de coisa, mas porém eu vou traçar uma outra estratégia, eu tenho uma nova ideia, é que o meu exército agora vai sair batendo em porta, de casa em casa, e aqueles que forem encontrados, meninos recém-nascidos, eles vão ser pegos e vão ser lançados no Nilo, eles vão morrer afogados, eles vão ser tomados das suas mães, eles vão ser tomados das suas famílias, as suas famílias vão chorar, mas para mim isso não importa. O que importa é que a gente coloque um freio na multiplicação e na proliferação dos hebreus. Enquanto isso vai acontecer, eu vou colocar trabalhos forçados para eles, para que eles possam realmente trabalhar mais do que o que eles vêm trabalhando, e com isso talvez eles não consigam alcançar esse patamar de multiplicação, porque certamente eles vão chegar cansados, não vão ter ânimo, não vão ter forças, talvez para engravidar suas esposas, e certamente essa é uma boa estratégia. Foi o que o rei planejou, foi o que o rei executou. E a Bíblia diz, irmãos, que milhares e milhares de crianças hebreias, elas foram jogadas no Nilo, elas foram tomadas dos seus pais, elas foram tomadas das suas famílias, e foram mortas pelo rei do Egito. Mas porém, no meio dessas hebreias tinha uma mãe que temia a Deus, uma mãe que acreditava na providência de Deus, uma mãe que tinha certeza de que se ela confiasse inteiramente, ela conseguiria superar esse momento difícil que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Essa mulher chama-se Joquebede, e Joquebede significa a glória de Jeová. Amém? Irmãos, essa mulher, ela foi casada com um varão da tribo de Levi, sendo ela mesma da mesma tribo. E a Bíblia diz que essa mulher teve 3 filhos, que foi Arão, Miriam e agora Moisés. Para você ter uma ideia, Joquebede era tia de Arão, o seu marido. Amém? Era tia de Arão. Ou seja, eles estavam formando uma família de uma mesma descendência, de uma mesma linhagem. Mas porém, queridos irmãos, nós precisamos entender que quando ela engravida, nasce exatamente um varão, nasce exatamente um menino.
E a Bíblia diz que esse menino era muito bonito, era formoso. E isso já fazia parte dos planos e dos propósitos de Deus, porque aqueles que estavam sendo escravizados lá no Egito, eles começaram a clamar, eles começaram a pedir que Deus tivesse misericórdia deles e providenciasse um libertador para eles. Então Deus já começa a agir, Deus já começa a trabalhar. Veja, irmãos, a situação que aquele povo se encontrava, ou seja, para que isso fosse um impedimento de que surgisse um novo libertador, Faraó tinha medo de que esse novo libertador tomasse o seu trono, e por isso ele agia dessa forma. Mas Moisés nasceu. Até então ninguém sabia o nome, ninguém sabia se tinha nascido um varão, o quanto tempo ele poderia resistir a essa perseguição. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. 3 meses. Eu imagino, queridos irmãos, estando lá na casa de Joquebede, estando na pele dos seus familiares, aquele menino chorando, aquele menino chorumingando, e aquela mulher a todo custo escondendo, levando para cá, levando para lá. Existem até os estudiosos que dizem que Miriam aprendeu a tocar tamborim para abafar o choro do menino. Quando o menino começava a chorar, ela começava a tocar e cantar. Então isso dificultava com que os soldados ouvissem o choro do menino. Mas só que o menino vai crescendo, e chega um momento em que ela não consegue mais escondê-lo. Depois de 3 meses, e ela tem uma ideia. Agora eu quero que você perceba que não é uma ideia comum, não foi uma ideia humana. Eu acredito que aquilo foi Deus que iluminou o seu coração e disse: olha, você vai proceder da forma que eu te orientar, você vai fazer o que eu te mandar, porque assim você vai salvar a vida desse menino, que posteriormente ele irá ser o libertador do seu povo. E ela colocou e disse: eu tenho uma ideia, eu vou jogar ele num cestinho e vou jogar no Nilo, porque eu tenho visto que quase todos os dias a filha do faraó, ela desce para banhar no Nilo. Então se ela descer e encontrar, ela não vai querer matar o menino. O menino é formoso, o menino é bonito, ela vai criar o menino, então assim a vida dele estará sendo poupada. E assim ela fez, construiu aquele cestinho e colocou o menino dentro, betumou com betume e com piche para que a água não entrasse, e jogou o menino no rio Nilo, na hora praticamente que a filha do faraó costumava vir se banhar com as suas criadas. E quando ela estava se banhando, ela escutou um choro, e ela pensou: esse choro é do menino, e certamente é um menino das hebreias. E foi andando pela margem do rio, encontrou o cestinho com o menino deitado dentro, e ela disse: agora o que é que eu vou fazer com esse menino? Enquanto isso, a irmã de Moisés tinha ficado de longe olhando para ver o que aconteceria com o menino. Miriam era esperta, irmãos. Ela não queria que o seu irmão fosse morto. É como se ela dissesse: olha, se não acontecer nada, eu vou e pego ele de volta e trago para casa. Se ela deixar a água levar, eu vou buscá-lo de volta e trago para casa. Não vou deixar ele à mercê do tempo, ou dos vendavais, das ventanias, que possam vir açoitar o cestinho, e depois nós nunca mais termos a oportunidade de vê-lo. Mas só que quando a filha do faraó, ela pega aquele cestinho, aí Miriam chega: a senhora quer que eu vá chamar uma pessoa para amamentar esse menino? Por que Miriam falou isso, irmãos? Por quê? Porque a filha de faraó era uma jovem, era uma moça, ela não era uma mãe, ela não tinha como amamentar um recém-nascido.
Então ela acreditava que quando ela indicasse uma pessoa para amamentar o menino, certamente aquela pessoa aceitaria. E ela disse: eu vou chamar. E chamou exatamente a mãe de Moisés. E quando a mãe de Moisés chega perto da filha do faraó, ela disse: olha, eu quero que você leve esse menino, eu quero que você amamente esse menino, eu quero que você crie esse menino, porque em tudo isso que você vai fazer com ele, eu vou te pagar. Aleluia, eu vou te pagar. Você não vai fazer nada de graça, porque o menino agora, ele me pertence. E por incrível que pareça, queridos irmãos, ela colocou até o nome do menino. Ela disse: olha, ele vai chamar Moisés, que significa tirado das águas. E a Bíblia diz que passado algum tempo, quando Moisés já estava um meninozinho já grande, a mãe dele leva a filha de Faraó e ela o adota, e ali Moisés passa a ter uma vida de príncipe lá no Egito, ou seja, um hebreu convivendo com a linhagem egípcia. É o que Deus faz na vida daqueles que acreditam nele, daqueles que depositam a sua confiança nele. Portanto, queridos irmãos, nesta noite a palavra de Deus ao coração de cada mãe que está aqui nesta noite. Não sei se você está alegre, não sei se você está triste, não sei se você está decepcionada, não sei se você está amargurada, não sei se você está arrasada, aleluia, mas uma coisa eu sei: se você colocar a sua confiança em Deus, Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, Deus vai proporcionar alegria, Deus vai dar o contentamento necessário para você dizer: valeu a pena receber esse dom de procriar e fazer com que a minha descendência se multiplique. Porque ser mãe não é algo fácil, ser mãe é difícil, aleluia. A mãe, queridos irmãos, para alguns, eles dizem que é a caixa de todas as preocupações que existe no seio da família. Não que o pai não se preocupe, mas a mãe se martiriza mais. A mãe é que corre mais atrás. A mãe é que busca o melhor contentamento, a melhor maneira para conquistar o filho, para que ele possa realmente continuar de acordo com aquilo que ela estabeleceu na sua vida. Moisés está lá, aprendendo, foi instruído nos melhores colégios do Egito. Ele recebeu todos os ensinamentos que o filho do faraó posteriormente receberia. Aí você pode dizer nesta noite: mas como é o nome da filha de Faraó? Não aparece no texto, porque ela ainda era uma donzela, não é mencionado. Amém? Mas já foi uma pessoa escolhida por Deus, usada por Deus, para fazer com que o plano de Deus viesse a avançar em relação àquilo que Deus posteriormente faria no meio do seu povo. Aleluia. O nome daquela moça, queridos irmãos, era Hatshepsut. Hatshepsut. Não aparece na Bíblia, mas era exatamente o nome dela. Amém? Era exatamente o nome dela. E nessa noite nós vamos ver algumas virtudes. Tenho quanto tempo ainda? Algumas virtudes dessa mãe. E para nós vermos algumas virtudes, nós precisamos saber o que é uma virtude. E virtude é disposição habitual para a prática do bem, ou qualidades morais que tendem a inclinar-se e agir de forma correta e justa. São virtudes que talvez faça parte da sua vida, que talvez faça parte do seu dia a dia. É o bem, é o amor, é o carinho, é o afeto que você dedica a seu filho todos os dias, não importando o que ele está fazendo, o que ele está pensando em fazer, ou o que ele já fez, mas você continua dizendo: ele é meu filho, ele é meu filho,
ela é minha filha, e eu vou pelejar, eu vou lutar por ele, eu vou lutar por ela, até enquanto eu puder, até esgotar as minhas forças, até eu não poder mais, aleluia. Isso é, irmãos, as virtudes daquelas que amam a Deus, daquelas que glorificam a Deus, daquelas que têm o privilégio de ser mãe, daquelas que têm o privilégio de ser escolhida por Deus para gerar vida de outra pessoa. Então não podemos deixar nesta noite de parabenizar a vocês, porque vocês são importantes, amém? E a primeira virtude é investir no crescimento espiritual dos seus filhos. Investir no crescimento espiritual dos seus filhos. Essa palavra, ela é para nós que estamos servindo a Deus. Por quê? Porque o maior desafio de uma mãe cristã não é prover o necessário para seus filhos crescerem e se desenvolverem. O maior desafio não é esse. Eu tenho que trabalhar noite e dia, eu tenho que fazer o impossível para que meu filho tenha do melhor, para que meu filho não venha ter uma infância como eu tive, mas ele venha receber o melhor, porque ele merece, ele é meu filho, e eu vou cuidar dele, eu vou estar com ele, eu vou aconselhar ele, eu vou realmente amá-lo de todas as minhas forças. Isso é importante, mas o mais importante na vida do filho é formar o coração deles nos nossos princípios de fé, para que ele possa reconhecer que nós fazemos isso, porque em primeiro lugar, nós cremos num Deus único e verdadeiro. Segundo lugar, porque esse Deus único e verdadeiro é a razão de nós existirmos nos dias atuais, de nós vivermos uma vida, irmãos, de alegria, uma vida de paz, uma vida de esperança. Então não podemos esquecer disso, não podemos, porque o que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: essas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração, ensine o teu filho assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Ou seja, em todos os momentos, essas palavras têm que estar gerando fé no coração dos filhos, para que ele possa seguir a tua fé e os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? Mas quando nós olhamos muitas vezes para essa virtude, em determinados momentos nós não vemos isso ter um avanço significativo na vida dos filhos. Você, mãe, que está nesta noite, que muitas vezes se preocupa tanto em ganhar dinheiro, em proporcionar aquilo que o seu filho talvez até exige de você, mas lembre-se, a maior riqueza e a maior herança que você deve dar para o teu filho é que ele tenha certeza da sua salvação igual você tem da sua. Para que quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você possa orar e dizer: olha, eu dou graças a Deus, porque eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu multipliquei a minha descendência, mas todos eles têm aceitado a minha fé, têm abraçado esta causa, caminha comigo, ora comigo, louva comigo, se alegra comigo, medita na palavra comigo. Isso, queridos irmãos, é algo gratificante para uma mãe nos dias de hoje, diante de tanta situação difícil, aonde o mundo se encontra num caos, de tantas influências negativas que batem à nossa porta, aleluia. Mas você pode nesta noite dizer: olha, eu não sabia que a maior importância era esse requisito da fé. Eu achava que a maior importância era prover os recursos para ele fazer o que ele quer. Não, em hipótese alguma. Segunda virtude de uma mãe que glorifica a Deus é conectar-se aos filhos, é permanecer conectada aos filhos. Ser mãe é mais do que colocar a criança no mundo e alimentá-la. É necessário dar atenção, conversar, discernir,
e se importar. E se importar. É por isso que existe aquele jargão que o mundo joga aí, dizendo: toda mãe é besta. Você já ouviu isso? Toda mãe é besta. A mãe perde sono. A mãe se preocupa. A mãe deixa de fazer para ela para fazer para o filho. Toda mãe é besta. É não. Faz parte do cotidiano de cada uma que prioriza a palavra de Deus, que no seu íntimo, no seu coração, glorifica a Deus pelo privilégio que Ele concedeu de ela ser mãe. Amém? De ela ser mãe. Porque nossos filhos são muito sensíveis à nossa indiferença. Ou seja, a mãe deve suprir as necessidades emocionais e afetivas, elogiando, abraçando, beijando, brincando com cada um, para que ele se sinta apoiado. Então, queridos irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, nós começamos a entender que nem sempre a forma que nós agimos é a forma mais correta que devemos agir. Porque lá em Colossenses capítulo 3, verso 21 diz: não irriteis os vossos filhos. Por que a palavra diz isso? Porque existe uma razão. E essa razão é para que eles não desanimem. Para que eles não desanimem. Quando agimos de uma forma errada, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos colocando os filhos em um caminho diferente daquele que nós achamos estar trilhando. E esses caminhos muitas vezes levam eles a situações difíceis. Porque nem sempre a mãe senta para ouvir o filho. Ah, mas ele não quer me ouvir. Ele não quer contar nada. Os filhos de hoje são rebeldes. Os filhos de hoje têm o nariz empinado. Os filhos de hoje querem mandar em si próprio. Os filhos de hoje não honram seus pais. Os filhos de hoje desprezam a correção da sua mãe. Os filhos de hoje não dão ouvido ao conselho da sua mãe. É uma verdade, irmãos. Nós estamos em uma geração difícil de lidar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é uma mãe que glorifica a Deus, e você pedir a Deus, Deus vai te orientar como agir em uma situação como essa. Porque a Bíblia diz que se nós sentirmos falta de alguma coisa, nós temos o dever e a obrigação de nos dobrarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho isso, mas eu quero que o Senhor me favoreça exatamente com isso, porque é o que está faltando na minha vida. E se eu não tiver isso aqui, a minha família, o meu filho, a minha filha, ela pode fracassar. Ela pode ou ele pode entrar por um caminho diferente daquilo que eu tracei para eles, daquilo que eu ensinei. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que precisa se instruir o menino no caminho que ele deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Eu discordo. Por quê? Porque ele se desvia. Ele pode não esquecer dos ensinamentos. Ele pode não esquecer das instruções. Ele pode não esquecer dos aconselhamentos. Mas muitas vezes ele sai e não volta mais. Então, com isso, você está tranquila de que o que você tinha que fazer, você fez. O que você tinha que passar para ele, você passou. O que você tinha que exortar ele, você exortou. O que você tinha que aconselhar ele, você aconselhou. Então aí é com ele e Deus. Veja a situação daquele pai que o filho chegou para ele e pediu a sua herança. Ele não disse: olha, eu não vou te dar porque você vai ser pervertido, você vai gastar com tudo aquilo que não é proveitoso para você, então não vou te dar. Não, ele deu e permitiu que o filho saísse e fosse.
Só que nem todos têm a oportunidade de reconhecer o seu erro. Nem todos têm o tempo que Deus deu para aquele moço que saiu da casa de seu pai. Sabe por quê? Porque quando o filho desobedece o pai, está na palavra, desobedece a mãe, os seus dias eles são encurtados sobre a terra. Sabia disso? Mas quando ele obedece o pai, e quando ele faz conta da importância e a correção da mãe, os seus dias eles são prolongados sobre a terra. É isso mesmo. Amém? É isso mesmo. Vamos lá mais uma para nós terminarmos. Terceira virtude da mãe que glorifica a Deus: enxergar nossas falhas como uma oportunidade de transmitir os valores da fé. Uma mãe não deve ser perfeita, mas deve ser humilde no trato com seus filhos, pois isso sempre cometemos falhas no processo de educar as nossas crianças. Se errou com eles, peça perdão. Assim fazendo, você ensina a eles princípios básicos da fé, que é perdoar e ser perdoado. Ah, mas eu tenho que pedir perdão, filho? Você errou, caramba. Você agiu na forma ou na hora que não era para agir. Ou não? Ao invés de aconselhar, você bateu. Ao invés de ensinar, você humilhou. Você escorraçou. Então chega um momento que você, ao cair em si, diz: poxa, o meu Deus, aquilo que eu recebi como ensinamento, Ele não ensina tratar os filhos dessa forma. Pelo contrário, Ele ensina não provocar a ira deles. Então, diante disso, eu reconheço que eu errei. Meu filho, minha filha, perdoa aí, porque o negócio aqui eu extrapolei, eu saí dos limites, saí da graça, saí da paciência e não controlei os meus impulsos. Ou seja, eu não fui capaz de controlar o meu próprio domínio numa situação que eu me encontrei. E sabe que muitas vezes, quando se age dessa forma, você consegue apagar um incêndio que o diabo está querendo provocar no teu lar e na tua família? É. Porque quando você pede perdão e quando alguém te perdoa, aí aplaca toda a ira, toda a revolta, toda a amargura, todo o sentimento de vingança. Isso é aplacado, porque é um sentimento que parte de dentro do teu coração. Não é apenas, irmãos, dizer: olha, eu te perdoo, ou eu quero que você me perdoe, como uma expressão normal. Tem que ser algo mais profundo, aquilo que te comova, e que muitas vezes possa até arrancar uma lágrima sua, como sendo um sentimento verdadeiro que você está expressando em relação àquele que você ofendeu. Porque o perdão não é simplesmente, irmãos, um momento que você diz: olha, eu vou perdoar. Não é uma opção. O perdão é uma obrigação. Porque se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Se você não perdoar, lembre-se, você nunca vai ser perdoado. Não é? E é exatamente isso que nós precisamos fazer em todos os dias das nossas vidas. Tinha mais 50 virtudes, mas vamos ficar só nessas 3, porque o tempo já passou. E eu acredito, queridos, que diante de tudo aquilo que você tem vivenciado no dia a dia, diante de tudo aquilo que você já tem passado na tua caminhada cristã, você sabe exatamente como se portar diante de uma situação que possa trazer danos à tua casa, à tua família, ao teu filho, à tua filha e a todos que convivem contigo debaixo de um mesmo teto. Então que Deus em Cristo vos abençoe, continue conosco no nome de Jesus.
E se assim você quiser mais aconselhamento, você tem que praticar a palavra de Deus, porque ela vai te conduzir por caminhos que você irá ser bem sucedido em nome de Jesus. Amém.